Bom dia, pessoal! Sábado com Agro no Ponto, onde o agro cearense se encontra. E eu espero que você esteja bem, cheio de saúde e disposição. E eu sou Jaqueline Diógenes, mostrando as riquezas do nosso Ceará e dando voz a quem faz o agro acontecer. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os desafios e gargalos da bovinocultura, o que os produtores têm enfrentado e quais as soluções para promover o desenvolvimento dessa cadeia produtiva tão importante para o Ceará. E vamos conhecer também a incrível história de um produtor de camarão lá de Jaguaribe e bater um papo sobre inovação na fruticultura. E para fechar, nós vamos falar sobre equitação como instrumento de transformação social e ainda resgatamos as origens da vaquejada. Então fica comigo que o programa Agro no Ponto já começou! A bovinocultura exerce um papel fundamental no desenvolvimento da economia do Ceará, mas os produtores enfrentam desafios diários. Problemas como custos, produção, comercialização, assistência técnica fazem parte do gargalo que os produtores enfrentam diariamente. E nós chamamos 3 especialistas para mostrar o que tem sido feito e o que ainda pode ser melhorado para trazer ainda mais desenvolvimento para a atividade no setor. Confere! A pecuária e a fruticultura são 2 dos setores mais importantes do agro cearense. Enquanto os produtores de leite e carne enfrentam desafios como altos custos de produção e condições climáticas adversas, os fruticultores se destacam pela inovação e tecnologia no campo. No programa de hoje, vamos falar sobre os gargalos da bovinocultura. O pequeno produtor de leite hoje do Ceará, ele, por vocação, ele tem evoluído significativamente no melhoramento genético, apesar de ainda ter muitos degraus a serem superados nesse quesito. Porém, ele ainda é muito limitado na questão da alimentação, até porque o negócio ele tem que ter um equilíbrio, né? Um sistema bem equilibrado, onde todos os seus fatores têm que estar cada um no seu patamar, viabilizando o fator ao lado. E a alimentação, consideramos o fator que mais limita a evolução, o crescimento e a sustentabilidade das pequenas produções. Considerando a região de semiárido, onde nós estamos situados, né, o desafio é fazer volumoso com qualidade em quantidade para atender a demanda dos animais num período longo, 7, 8 meses muitas vezes. E isso para refletir na qualidade do leite, em quantidade também, o que nos faz refletir sobre como o produtor hoje ele está tocando seu negócio e como ele pode estar superando esses gargalos. E acredito eu que um dos principais é a assistência técnica, né? Sem a informação, sem a tecnologia, o produtor ele fica limitado, né? No toque da atividade, né? Na condução do seu negócio. E nada melhor do que chamar nossos parceiros dessa competência, o Sebrae, o Senar, com um time aí robusto, né, de competência para a gente tentar superar essas dificuldades. O grande gargalo da pecuária leiteira, principalmente para pequenos e médios produtores, que é a assistência técnica e gerencial, ela vem sendo trabalhada pelo Senar há mais de 5 anos. Mais de 5.000 produtores de leite foram atendidos em mais de 70 municípios do estado do Ceará. Hoje são 70 grupos, ou seja, 2.100 produtores, sendo atendidos mensalmente durante 2 anos por técnicos especializados na área. O grande diferencial é justamente o gerencial. É a gente provocar o produtor, ensinar o produtor, entendeu? Fazer a diferença dentro da propriedade enquanto empresa rural. A gente acredita que o produtor tem que ter consciência que aquilo ali é uma atividade lucrativa, financeira e que ele tem que tratar como empresa rural. Hoje a gente já vê vários casos de sucesso e vários resultados de propriedades que foram atendidas há 3, 4 anos atrás, entendeu? E que os produtores já se conscientizaram.
filhos de produtores que moravam nas capitais, que moravam nas sedes dos municípios, retornaram às propriedades rurais realmente porque acreditaram, entendeu? E começaram a ver a diferença da atividade dentro da fruteira para dentro, entendeu? Eles começaram a ver realmente os números, começaram a ver quanto é que fica para o produtor. A bovinocultura de leite ela é muito sacrificada porque o produtor ele sempre acredita que nunca sobra nada, até porque o leite, na grande maioria das vezes, paga o milho da galinha, o milho do suíno, paga o cavalo, entendeu? E ele paga todos os custos da propriedade. Então, realmente, fica muito oneroso para a atividade da bovinocultura de leite, entendeu? E aí acaba achando que a bovinocultura de leite é uma atividade não lucrativa. Enquanto, quando ajustar dentro da propriedade, que a gente consegue mostrar os números, que a gente consegue mensalmente criar o hábito para o produtor de fazer as anotações, entendeu? E de ver as planilhas, de ver o fluxo de caixa, de ver a renda bruta da atividade, a renda bruta do leite, ele começa a realmente enxergar que é uma atividade lucrativa e que ele pode investir e que ele pode ter um futuro. A gente acredita que vários outros grupos, né? O Cariri começou a ser alcançado nesses últimos meses, entendeu? A região norte, a gente está formando novos grupos também e vários outros grupos do Sertão Central e do Vale do Jaguaribe, que são os maiores, os municípios onde tem a maior produção de leite no estado do Ceará, realmente já estão conscientes da importância da assistência técnica, da importância de um técnico de campo e da importância realmente de ser uma empresa rural e que tenha todas as anotações e que realmente dê lucro para poder a gente se manter dentro da propriedade. Olá, Jaque, tudo bem? Obrigado pelo convite. Falar da bovinocultura leiteira para mim é uma grande honra, porque eu costumo dizer que eu não sou da área, né? Mas hoje pertenço a esse setor, não como produtor, mas apoiando toda a cadeia produtiva, e a gente vivencia diariamente, né, as conquistas, né, e as batalhas dos nossos pecuaristas, principalmente olhando para a região do Sertão Central, né? O Sebrae tem desenvolvido um trabalho ao longo desses últimos anos que, junto, né, com a Federação da Agricultura, que vem potencializando toda essa cadeia produtiva, onde nós desenvolvemos um trabalho desde a da base, né, ali no processo de manejo, de gestão, né, de orientações para que esses pequenos produtores eles possam melhorar ali a sua competitividade na atividade rural, perpassando aí por ofertas, né, de alta tecnologia, como foi aí o projeto que iniciou no ano passado e que está em continuidade esse ano ainda, chamado FIV Ceará, né, onde nós, em conjunto com a Federação da Agricultura, nós estamos levando aí o que tem de mais tecnológico no processo de manejo reprodutivo para pequenos produtores que outrora não teriam acesso a esse tipo de inovação, de tecnologia, né? Costuma-se dizer que você tem ali um ganho muito rápido de genética, porque esses animais que receberam aí os embriões, eles recebem genética de excelentes matrizes e de excelentes reprodutores, gerando ali um produto, né, que vai ser a vaca, no futuro, né, vai ser a bezerra e depois vai se transformar em vaca produtora de leite, né? Então, ao longo dessa jornada, a gente já percebe que muitos dos produtores que são atendidos hoje já tem um nível de tecnologia, de tecnificação bem elevado, né? O que favorece que esses produtores já passem a pensar em outras alternativas para a sua propriedade rural. Os desafios são grandes, mas o setor tem potencial para crescer ainda mais. Bom, gente, agora o Água no Ponto vai para um rápido intervalo para a gente tomar um cafezinho e volta já já. Estamos de volta e vamos falar de histórias que inspiram? No quadro Histórias de Produtor Rural de hoje, nós vamos até Jaguaribe conhecer Zé Ricardo, um produtor de camarão que transformou sua propriedade num negócio de sucesso. Então vamos lá conferir essa trajetória?
eu cheguei a produzir depois que praticamente minha mãe faleceu, meu pai faleceu, mas antes mesmo eu era produtor rural. A gente trabalhava na fazenda, a gente plantava milho, plantava feijão, plantava arroz para sobreviver. Aí passamos muitos tempos lá e precisou da gente vir para a rua para poder estudar. Isso, aí a gente veio. Amanhã ficamos nas casas dos nossos tios, que eram muitos filhos. A gente, um filho na casa de um tio, outro filho na outra casa. E assim foi. Aí viu que não dava mais lá no terreno, aí resolvemos ir para Jaguaribe. Ficou eu aqui, só eu e meu irmão e minha mãe. Minha mãe faleceu, ficou eu e meu irmão aqui. E até hoje estamos aqui. Passei um cultivo sozinho, eu e meu irmão. Digo, rapaz, não dá, porque tem que ter uma pessoa para me orientar em alguma coisa, porque a gente nunca sabe de tudo. Então precisa de uma pessoa. A gente foi para a reunião lá no Parque de Exposição, no sindicato, incentivaram, eu disse, não pode ir para o terreno, que eu aceito demais. Eduardo chegou e a gente começou a trabalhar junto e até agora estamos trabalhando junto. Eu comecei incentivo dos outros, porque eu vi aqui nosso vizinho aqui fazendo, esse outro fazendo, aí ele estava no alto, era camarão e tal. Eu disse, rapaz, você sabia de uma coisa? Isso aí tudo era capim. Eu vou desmanchar e vou fazer um tanque, fiz isso aqui encostado da estrada. Os caras disseram, rapaz, vou fazer. Fiz. Aí pedi informação, porque eu não sabia lutar com isso, não sabia, nem conhecer, eu conhecia. Porque tinha muitos aqui que eu não ia nem visitar o tanque dos outros, que tem gente curiosa que eu nem ia visitar. Quando eu trabalhava no outro barco, meu patrão me falou, Zé, vai lá visitar meus tanques, você não foi ainda. Me trouxe no carro, eu olhei, aí que me deu mais incentivo. Eu vou fazer, fiz, botei a primeira vez, botei pouquinho, sem ter experiência de nada, sem ninguém me acompanhar. Mas eu disse, eu vou botar, seja o que Deus quiser. O último sucesso, o último cultivo que teve foi o sucesso, trabalhando junto com o Eduardo. Perguntou se podia vir fazer uma visita aqui no nosso terreno, eu disse que podia, as portas estavam abertas, eles vieram. E daí a gente começou a trabalhar junto, até agora estamos trabalhando junto. Por pouco tempo que a gente está, né, já teve boas mudanças. Né? E vamos continuar mudando cada vez mais e melhorando algumas coisas que não está no correto, mas vamos chegar até o correto. De 4 horas da manhã às 6 da noite eu estou aqui nesse terreno. Só vou em casa almoçar, principalmente no período do camarão. Só vou em casa almoçar e volto para cá. Passo o dia todinho, vou daqui 6h30, 8 horas da noite já estou aqui de volta. Passo a noite todinha, 4 da manhã já estou de pé. Para dar de comer os outros bichos, dar de comer o camarão e tirar para comer para gado, ovelha, bode, galinha, ganso. E volto de novo para casa e retorno de novo às 8 e estou aqui até essas horas. E só saio daqui 6h30 da noite. Desde que eu comecei, estou com os meus aí. Graças a Deus não me deu prejuízo. Teve um momento ruim, eu empatei, mas não me deu prejuízo. Até porque sou eu que cuido. Eu tenho maior atenção no período do camarão, porque sou eu que cuido. Eduardo faz a visita de mês em mês. Então, a partir desse momento que Eduardo faz essa visita, e quando está nesse período agora, eu tenho que estar olhando ele 2, 3 vezes durante o dia, 3 vezes, até 4 vezes. De 8 da manhã às 7h30 da manhã que eu boto a ração e 1 hora da tarde. 5 da manhã e 6 da noite eu estou lá na comporta olhando como é que ele está. O que ele vai precisar, se ele vai entrar em troca, se ele está flutuando em água. Eu tenho que estar vendo ele direto para saber o que é que ele está precisando no dia a dia. Porque não é chegar e botar a ração e você não olhar para ele não. Você tem que saber e olhar para o que é que ele está precisando. E isso é que eu faço. Todo dia 4 vezes durante o dia. Que história interessante! E eu aproveito e deixo um abraço a todos os produtores de camarão do Ceará. Bom, e por falar em transformação no agro, um setor que tem inovado bastante é o da fruticultura, especialmente a produção de melão. Então a gente vai entender como essa inovação está aumentando a produtividade do produtor e melhorando a qualidade das frutas. Confere! Ceará é referência na produção de melão e a tecnologia tem sido uma grande aliada para aumentar a produtividade e a qualidade dessa fruta, que é exportada para o mundo todo. Bem, na nossa fazenda nós trabalhamos com alguns melões chamados de melões nobres, né? Que são melões que requerem mais cuidado, principalmente após a colheita, pois essas frutas elas devem ser colhidas no período mais cedo do dia, onde elas estão com a sua melhor firmeza
Esse melão ideal, ele é cultivado aqui no semiárido, né? Hoje a gente está aqui na cidade de Icapuí, já divisa com o Rio Grande do Norte. Aqui a gente tem um clima seco e quente, né? E um aquífero, da onde a gente retira a água para cultivar nossas áreas. E uma mão de obra muito trabalhadora e especializada já nas práticas de cultivo do melão. Então, essas características juntas, elas resultam num melão que vem surpreendendo e vem conquistando a casa dos nossos clientes, né? Para startar essa produção, a gente conta com a ajuda de empresas multinacionais que enviam variedades onde a gente testa em nossas fazendas e escolhe as variedades que melhor nos atende e atende aos nossos clientes, com o melhor Brix, que é o sabor, a melhor textura e a melhor vida de prateleira, para que essas frutas cheguem na casa do cliente com 20 ou 30 dias após a colheita, com o mesmo sabor e a mesma textura do dia em que foi colhida aqui em nossos campos. No manejo de solo, a gente prioriza fazer uma rotação de cultura, né? Para que um enriquecimento do solo com matéria orgânica e micro-organismos diferentes, para que a gente baixe o inóculo de doença nos nossos solos, para que nos próximos cultivos com a variedade de melão a gente não tenha problemas de mortalidade de plantas, perca de raiz e perca de qualidade de fruto, né? E com relação à irrigação, a gente trabalha com monitoramento utilizando sensores de solo que indicam o nível de água no solo e a exigência da planta por água, onde nós fornecemos a quantidade que a planta requer em cada fase. Isso para economia de água e para induzir a planta a um melhor desenvolvimento. As inovações na produção de melão não só melhoram a eficiência do campo, como também abrem portas para novos mercados internacionais. O avanço tecnológico permite que o Brasil atenda aos padrões de qualidade exigidos pelo comércio exterior, impulsionando ainda mais o setor. E a inovação tem sido uma grande aliada no desenvolvimento da fruticultura cearense. Bom, gente, agora o programa Agro no Ponto vai para um rápido intervalo e já está de volta. Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre um tema muito especial, a equitação como transformação social. Projetos sociais têm demonstrado que esse contato do cavalo com crianças e jovens é uma grande oportunidade para desenvolver disciplina, autoestima e inclusão. Então vamos conferir essas histórias? O cavalo sempre foi um grande parceiro do homem no campo, mas sua importância vai muito além do trabalho rural, promovendo inclusão social e oferecendo novas oportunidades para crianças, jovens e adultos. Bem, o nosso projeto ele traz a equitação na área do esporte mesmo em si e as vertentes que o cavalo ele traz para esse ser humano que está vindo através do projeto, né? Eles chegam através da Escola Promoção da Vida, que é uma escola que tem aqui no Eusébio, que os meninos que eles são engajados lá, alguns meninos em situação de vulnerabilidade, né? E assim, eles conseguem visitar por todo o município, conhecendo várias profissões. E a gente quis trazer o cavalo, né? Para que eles também pudessem vivenciar o que é que o cavalo pode proporcionar para eles, tanto na área esportiva como na área de profissão no todo, né? Então, o que é que o cavalo nos oferece? Além de melhorar muito a autoestima, a autoconfiança, o cavalo ele é, por si só, terapêutico, né? Então, assim, às vezes a gente recebe os meninos aqui com a autoestima muito baixa, né? Muitos olham assim, isso não é para mim, só que quando se depara realmente, que chega perto, que se permite chegar perto, eles se encontram num mundo diferente e num mundo de possibilidades. Que o que é que acontece? Eu melhoro a minha autoestima não só para lidar com o cavalo, para lidar com qualquer coisa que eu quero na minha vida, né? E em qualquer profissão. Eles se deparam com as profissões que esse cavalo pode proporcionar para ele. No município de Eusébio, cerca de 40 jovens são capacitados tanto na dimensão laboral quanto esportiva, aprendendo sobre hipismo e cuidado com os animais. Além da capacitação técnica,
Os participantes recebem acompanhamento de uma equipe multiprofissional, incluindo suporte psicológico. Projetos como este são beneficiados e incentivados por meio do ICMS de empresas, como no caso da Enel, pelo projeto de incentivo ao esporte. Que lindo! E o cavalo é realmente um ser diferenciado. E por falar em cavalo, nós agora vamos resgatar as origens da vaquejada e entender como essa tradição acompanhou culturas, ensinou gerações e hoje se consolida como um esporte que representa a cultura do nosso Nordeste. Confere! No rastro da poeira, o gado corre ligeiro, vaqueiro destemido montado firme e certeiro. No sertão a tradição corre forte na veia, pois a vaquejada é luta, cultura e epopeia. De pai para filho se ensina um legado a se honrar. Hoje a gente conta essa história para nunca se apagar. A vaquejada, hoje é uma tradição de mais de 300 anos no estado do Ceará. E as primeiras vaquejadas, diante de todas as evidências históricas que a gente tem, elas surgiram na ribeira do rio Jaguaribe, entre Aracati e Icó. Então, inicialmente, se instalou-se as fazendas de gado aqui no final do século XVII, início do século XVIII, para se criar gado. Junto com esse gado vieram os vaqueiros e seus agregados, principalmente dos escravos, para tomar conta desses rebanhos. Uma vez por ano, os vaqueiros da região eles se reuniam em uma fazenda de gado aqui na margem do rio Jaguaribe para fazer a apartação do gado, ou seja, separar o gado que ia ser vendido para os mercados do Pernambuco e da Bahia e ferrar os gados da recria. Como esses gados eram criados soltos, havia muita dificuldade de juntar esse gado. Então, quando eles saíam em busca desses rebanhos, muitas vezes se extraviavam. Então, eles adentravam a caatinga para recuperar esses animais. Então, eles corriam atrás desses animais mais ariscos, enfrentando uma vegetação fechada, espinhosa, terreno irregular, normalmente derrubavam esses animais e os capturavam, amarravam e traziam para junto do rebanho. Então, começa-se a pega de gado, com esse processo de recuperar esse gado que se extraviava dentro da caatinga. Após a apartação do gado, todos os vaqueiros se reuniam para fazer a festa do gado. O que era essa festa do gado? Eles se reuniam na fazenda onde tinha feito a apartação para beber a cachaçinha deles, as toadas, os aboios, e as reses novilhas e novilhos eles prendiam no curral da fazenda e soltaram essas reses e corriam atrás, no campo, em frente à fazenda, a casa rural, depois e corriam atrás e derrubavam. Então, isso é o surgimento da vaquejada de Mourão, porque tanto os vaqueiros ficavam encostados no mourão, na porteira do curral, como o gado saía a partir desse mourão. Então, isso aí começa a surgir o quê? A vaquejada de Mourão. Isso já é uma evolução da pega de gado que acontecia dentro da caatinga fechada. Com o passar do tempo, eles começam a demarcar a distância de correr e pegar o gado, ou seja, a pista. Eles marcavam a pista com 10 passos e 15 passos. Quem derrubava até os 10 passos eram os melhores vaqueiros. Quem derrubava entre os 10 e 15 passos eram bons vaqueiros. E os vaqueiros que derrubavam o gado só após os 15 passos eram os piores vaqueiros. Então, diante disso, a vaquejada começa a evoluir. Nós temos aqui em Jaguaribe, no município de Jaguaribe, um dos registros mais antigos de vaquejada no estado do Ceará. Uma vaquejada que ocorreu no ano de 1859, que foi registrado no livro que tem a história da viagem da Comissão Científica de Exploração do Estado do Ceará. Essa vaquejada foi evoluindo. No ano de 1959, Jaguaribe organiza a primeira vaquejada moderna que chegou a essas vaquejadas do dia de hoje, da qual hoje nós presenciamos uma aqui em Jaguaribe, uma festa de gado bastante organizada. A vaquejada não é apenas um esporte, mas um símbolo de resistência e orgulho do sertanejo. Seja nas competições modernas ou nas histórias contadas ao pé da fogueira, essa tradição continua a inspirar novas gerações. E a vaquejada é muito mais que um esporte, é patrimônio cultural do Nordeste.
Bom, pessoal, e o programa Agro no Ponto fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Eu aproveito e te convido para me seguir lá no Instagram e continuar acompanhando as nossas aventuras pelo agro cearense. A gente se encontra semana que vem. Eu te desejo um ótimo final de semana e continue ligado na tela da TV Jangadeiro. Um cheiro e chama no agro!